Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a saúde mental dentro da autoconsciência ou metrologia, que é a condição natural, estado de equilíbrio dinâmico ou a qualidade entre o organismo humano e o holopensene da pessoa com boa disposição e completo bem-estar da autopensenização, ou com ausência de doença de origem mental, ou seja, a psicopatia. A saúde cortical, a saúde neuronial, a saúde da lucidez, a saúde mental somática, a manutenção da saúde mental, a saúde mental na adolescência, a saúde mental após a aposentadoria, a saúde mental na terceira idade, o equilíbrio da saúde mental, a defesa da saúde, os tênues limites da sanidade, a triagem em saúde mental infantil. Depois, a saúde mental do cuidador na instituição hospitalar. O bom humor natural perante a sanidade mental. E por aí vai. No fim nós falamos, a saúde mental, a manutenção ininterrupta do equilíbrio, da lucidez pessoal, é indispensável as resoluções corretas da pessoa na direção da própria existência intra e extrafísica. Você se sente bem com a própria saúde mental? Você considera a si mesmo mais evoluciente ou mais consciencioterapeuta? Isso aí é para chamar a atenção de todo mundo, inclusive dos consciencioterapeutas, né? Agora, veja, esse é o verbete 1141. Tem 3 páginas, 39 logias e ele tem 6 máximos. Eu não sei se bateu com você, tudo certo? Agora aqui umas perguntas. Estou com depressão há 8 anos. Já fiz tratamento e tomei medicamentos, os mais variados possíveis, sem melhorar em nada. Não tenho vontade de levantar, sair do quarto, ter contato com outras pessoas. Enfim, parei de viver. Por favor, me ajude. Olha, eu vou falar umas verdades para você. Eu já deve ter falado, mas agora eu vou falar com toda a energia dos amparadores. Primeiro, a vontade é o maior poder da consciência, inclusive a sua. A consciência manda na matéria. Uma exceção, você, a matéria vem mandando em você há 8 anos, quer dizer, você é o quê? Reaja à matéria. Sua consciência é mais forte do que o corpo humano. O soma é perecível, sua consciência é imperecível. Agora outra coisa. Por que você está desanimado, sendo que tem tanta gente precisando de ajuda? Por que você não levanta da cama e não vai ajudar os outros? Olha aí na sua vizinhança, no seu quarteirão, que deve ter gente que está em pior situação que você. Outra coisa, olha bem aquela pessoa que você pode salvar, para ela não se suicidar. Pensa bem nisso. Agora, o que se passa? Você fica aí deitado na cama, arranjando escaras, arranjando intoxicação, para poder sair de uma depressão mental, quer dizer, a sua vontade. Pense nos outros, esqueça seu egão, que a sua depressão desaparece. Começa por aí. Depressão, depois de 8 anos, a pessoa reconhecer que tem e ela continuar, isso é um caso já de polícia. Eu acho que a pessoa tem que pensar muito nisso. Se ela é consciente para falar isso tudo que ela está acabando de falar para mim aqui, ó, o que é? Por que é que você não sabe, vai fazer exercício, vai ajudar os outros? Tem muita gente aí precisando de ajuda. Se você não achar quem precisa de ajuda, vem aqui que eu vou mostrar para você. Todo lado tem. Está cheio de trabalho para ser feito. Agora você fica aí curtindo a cama, sem fazer nada, 8 anos. Pensa bem. Agora veja, a primeira coisa, isso chama-se masoquismo. Você é uma das pessoas masoquistas mais sérias que eu já vi, que é consciente depois de 8 anos, dentro do quarto fechado. Isso é masoquismo. Agora, junto do masoquismo, existe mais uma opção de coisa aí, que é muito pior. A depressão
está dentro de uma comorbidade, mas ela não é a sua doença, não. Sua doença chama-se masoquismo. Você está se auto-vitimizando. Essa é a verdade. Se vocês acham que eu não estou sendo generoso de falar essa verdade, vocês querem que eu fale o que para ela? Ah, você merece isso, fica na cama, arranja uma cama mais macia. É isso? Olha o ar-condicionado, faz um exaustão para você não precisar. Arranja um exaustor, coloca dentro do quarto para você não precisar levantar. Aí ele tira todas as impurezas. É isso? Nós temos que falar a verdade. TARES é isso, tarefa de esclarecimento. Não podemos esquecer. Eu não estou falando o nome da pessoa, então não estou estigmatizando essa pessoa perante o cosmos. Você tem que lembrar, igual você, tem muita gente. Vamos ver se você se anima. Se você melhorar e sair dessa cama até amanhã cedo, você depois dá um toque para cá para a gente falar para os outros. Vamos ver se a gente faz um levantamento de 1 milhão de pessoas da cama. Isso seria o ideal. Eu quero só te falar uma coisa. Você gosta de ser esse 1/4 da humanidade que é doido? Você, louquinha? Pela Organização Mundial da Saúde, em cada 4 pessoas, uma tem doença mental. Você é doente mental. Agora veja, você se sente bem? Quer dizer, você se sente bem pertencer a esse 1/4 da população mundial de doido? Eu acho que é uma coisa para a pessoa pensar. Reaja! Onde é que está a sua consciência? Ela se escondeu debaixo da cama? Vamos, levanta, dá um jeito, vamos viver a vida. Tem muita coisa. Eu não sei como é que está aí a temperatura e o ambiente aí fora, mas veja, essa hora às vezes é capaz de estar com o sol. Tem claridade lá fora. Que tal? Uma outra coisa, depois de 8 anos com depressão, os seus joelhos ainda funcionam? Como é que eles são? Porque a pessoa deixa de funcionar, você sabe. Ela deve estar um pouco alterada. Agora, pensa nisso. E vamos ver o que é que você faz para reagir. Qualquer coisa, dá um toque de volta, que nós vamos continuar o nosso diálogo. Diálogo de avô para neta. Ouvi outro dia na tertúlia que alguns colegas virão para Veranópolis, cidade da longevidade. Assisti uma entrevista com o médico ortomolecular André Locatelli, em uma emissora local, UCS-TV. E ele falou que, por suas conquistas, os pacientes daquela localidade apresentam a quantidade de selênio maior no organismo que as demais cidades próximas. Ele disse que, como o selênio é excelente antioxidante, esse deve ser um dos fatores da sua longevidade. Ele falou também que há muito resíduo de alumínio, e isso pode levar ao mal de Alzheimer. O senhor concorda? Sim. As duas coisas podem ser reais. Isso aí tudo é possível. Não há dúvida. Agora, o negócio aí é a Vilcabamba, para examinar se lá tem selênio, como é que é. Lá eles ainda não decidiram, não. Selênio eu acho que ainda é uma hipótese ainda um pouquinho fraca. Deve ter outros materiais, outros ingredientes, outros fatores. Não é só selênio, pode ser que tenha o selênio, sim. Ele tem o Locatelli, deve ter sua razão. Valdo, sim. Na fatologia, na primeira página, a 8ª linha, mais ou menos, no meio, mais ou menos, da fatologia, o processo migratório e a saúde mental. Você poderia aprofundar um pouco isso? O processo migratório é o problema, por exemplo, uma pessoa que sai de um lugar e vai para outro, e ela começa a pensar do lugar de onde ela veio. Entende? Ou aquela pessoa que ajudava o instituto e que ia para um país e começava só a pensar no outro. A pessoa que ia para Portugal ficava em Lisboa e só falava em Londres. Isso aí é totalmente errado do ponto de vista. Já mostra um certo desequilíbrio. Aonde você vai, você tem que dar o valor para aquilo e dizer que aquele é o melhor lugar do mundo, enquanto você estiver lá. Porque senão que gratidão é essa que a pessoa tem? Ela não tem nem gratidão. Então para que ela está respirando esse ar? Se aqui não está bom, cai fora. O povo vem me falar que não está se sentindo bem em Foz, eu falo assim, que hora que você vai embora? Você vai de avião ou vai de trem? Ou vai de trem, não está bem, né? Mas vai de ônibus, ou vai de carro.
A peça não deve ir, eu sempre falo isso. Mas agora, a gente tem que buscar a vida humana, a gente veio aqui para ser feliz. Se uma pessoa não está feliz, o erro é dela, tem alguma coisa errada. Agora, a gente tem que fazer uma força para superar as vicissitudes, os percalços, as dificuldades, os problemas. E isso, a inteligência hoje da pessoa, a inteligência da consciência moderna. Eu estou falando da consciência moderna, quer dizer, a pessoa que está respirando oxigênio adulta nesse instante, é a consciência moderna para mim. Essa pessoa é mais inteligente que o povo do passado. O menino de 10 anos hoje sabe mais do que o Galileu Galilei. Então, isso é muito sério para nós pensarmos. Temos que dar valor para isso. Agora, uma pessoa que fica 8 anos e reconhece que está há 8 anos, o que está querendo com isso? É quer ser vedete? Eu sou vedete da depressão. O que é isso? Depressão não dá estrela para ninguém. E nem galões. Não dá para colocar nada no ombro. Depressão, antes de mais nada, é uma tolice evolutiva. Valdo, a depressão, ela tem uma base de autoassédio, assim, muito cristalizada, né? De quê? De autoassédio. Não, ela é nascida e filha direta do autoassédio. É o que eu estou falando tudo para essa moça, sobre autoassédio, tudo que eu falei. Cria uma impermeabilidade, assim, a qualquer tipo de raciocínio, porque eu acompanho alguns casos há muitos anos. É aquilo que eu falo. Até quando você vai se deixar dominar por você? Quer dizer, a pessoa é dominada por si, ela não domina o si, é o si que domina ela. Vê se me entende. Então isso aí torna tudo. Esse que é o erro. Senhor Valdo, o senhor comenta aqui na patologia, na 7ª linha, a saúde mental do cuidador na instituição hospitalar. Né? O cuidador, ele tem que cuidar bastante dessa questão emocional também. Tem a saúde emocional para ele. Tem, e a coisa mais séria é você saber escolher o cuidador. Então, quem precisa ter mais saúde é o parente responsável pelo dependente que precisa do cuidado. Esse tem que ter mais inteligência. Segundo lugar, quem tem mais inteligência é o cuidador, para cuidar do necessitado, do carente, agora, do assistido, do cuidado. Agora, o cuidador também tem que se cuidar para não entrar... Mas por todo lado você vai estudar cuidadologia, eles falam qual é o cuidado do cuidador, sobre a saúde do cuidador e etc. Tal. Isso, todo livro fala nisso, tudo quanto é artigo fala nisso. É um bom número de cuidadores que são doidos. Senão eles não falariam tanto nisso. Agora veja, uma pessoa às vezes, qualquer um de nós, se não tiver cuidado, a gente está na beirinha de ficar na insanidade. Entre sanidade mental e insanidade é uma condição muito tênue. Agora, o que se passa? Na hora que a pessoa vai cuidar de uma pessoa e aquilo exige muito dela dia e noite, do jeito de certos lugares que às vezes você tem que dar banho no doente 3 vezes por dia, não é fácil. Então aí, aquilo força demais, a pessoa está presa, não pode passar para outra pessoa tomar conta, aquilo, o estresse vai aumentando, ela fica mais doida do que o cuidado, do que a pessoa que ela está cuidando. Porque é interessante como a pessoa consegue fazer isso sem ter essa visão que a Conscienciologia dá, né? Porque a Conscienciologia dá uma visão boa. Mas é que são pessoas da TACOM, elas são muito boas. São animais benignos. Você está entendendo? Essa é a verdade. Isso aí é o cara que falava para mim, Valdo, eu não entendo nada dessas coisas que você fala, mas eu sou um animal benigno. Aí, na minha assistência, eu sei fazer. Eu falei, não, você é ótimo. E era mesmo, ele era forte, sério. Você está entendendo? Um animal benigno. Faz bem para os outros, benevolente. Isso é o máximo. Agora, o cuidador, a coisa mais séria, eu vou repetir, é a pessoa que escolhe, quem é que selecionou o cuidador. Essa que tem que ser inteligente, não pode ser qualquer pessoa. Não é isso, gente. Olha o cuidador de criança, no Brasil chama isso de babá. Quantas babás não estão praticamente matando as crianças? A mãe precisa de uma surra, por quê? Não soube escolher a cuidadora, a babá. A babá babosa, quer dizer, está tudo errado. Está claro? Tem lógica isso que eu estou falando? Pode falar, Clóvis, você quer falar? Na 4ª linha em fatologia,
final da quarta linha, os eventos de vida produtores de estresse e transtornos mentais comuns. Faz a explanação para a gente. O problema todo é o seguinte, é que os eventos da vida que são produtores disso, o problema principalmente do estressamento que leva a pessoa para isso. Agora, estressamento, uma alteração hormonal devido à falta de atividade, ou uma dieta errada durante muito tempo, tudo isso pode criar esse transtorno com a situação toda que vai levar a pessoa a ficar alterada. Agora, o mais importante de tudo é o estressamento, é a pressão, a tensão na vida diária. Isso aí é que leva a pessoa a ficar mais alterada. Por quê? Cria uma série, uma verdadeira reação em cadeia, uma corrente de surpresas desagradáveis, uma depois da outra. E aquilo vai acumulando, chega num ponto que a pessoa estoura. Agora, geralmente, ela estoura no locus menor resistência, quer dizer, o local de menor resistência que ela tem. Seja do ponto de vista físico, às vezes então ela arranja uma somatização, ela quer arranjar de qualquer maneira uma doença para mostrar que aquilo, que ela está doente, que ela precisa de ajuda para todo mundo ter pena dela ou dar um jeito com ela. Se aquilo não dá certo, acaba levando para o problema psicológico, psíquico, e aí vem a doença mental. Você entende? Entendi. Então são as crises, os conflitos, tensões, estressamentos, isso aí é que é a coisa mais séria. Nós devemos evitar os estresses excessivos, seja quem for. A pessoa com maior saúde, se sentindo ótima, ela deve evitar os estressamentos excessivos. Por quê? Você nunca sabe qual é a herança genética que você tem, que aquele estresse pode fazer a explosão. Aquilo tudo vem a furo, de uma hora para outra. Então, é uma surpresa desagradável por causa da genética. A necessidade de se conhecer é maior para evitar esses estresses. É o que eu falava com a minha mãe. Depois que eu fiz o curso primário e comecei os primeiros dias, eu falei com a minha mãe. Falei assim, olha, eu não posso chorar lá, né? Falei assim, não, você não pode. Você é homem não chora. Porque tem uma menina lá que ela está sendo acusada e ela não tem culpa. Aquilo, eu fico com pena, não posso falar nada, começa a querer aparecer lágrimas nos meus olhos. Eu tenho que segurar. Aí a minha mãe vira para mim e fala assim, meu filho, você está começando a entender você. Aí eu viro para ela e falo assim, por que esse curso primário não ensina a gente a conhecer a gente? Agora veja, eu tinha 7 anos. Isso foi logo depois que eu entrei. Eu entrei com 6 anos, com 7 anos, foi que houve essa conversa. Foi a primeira professora que eu tive no curso. Depois eles me deram uma outra. Mas veja, lá tinha uma menina que eu tinha pena dela, era muito mirrada. Na mesma idade que a gente, 7 anos. E ele estava acusando uma coisa, porque tinha um menino maior que fazia as estripulias, sabe? E ela era acusada. E eu vi aquilo, expliquei, não adiantou nada. E vou fazer o quê? Aí eu falei assim, minha mãe, por que é que vem as lágrimas nos meus olhos? Quer dizer, eu estava sob a pressão, é o negócio do conflito. O problema do estresse. Eu sentindo o negócio pela menina, não podia fazer nada, e eu revoltado. É o problema da justiça. O que eu ia fazer? Aí eu apelei para minha mãe, o que eu faço? Aí ela falou assim, meu filho, quem é a menina e quem é o menino? Que eu vou conversar com a minha colega lá para a gente ver o que foi. A partir daquilo eles deram um jeito, separaram, a professora colocava a menina aqui e o menino lá. Pronto. Aí não tinha jeito de acusar mais nada. Foi uma saída, né? Agora, nunca pude esquecer aquilo. Agora, a minha mãe perguntou para mim, meu filho, essas coisas que você vê desse povo aqui, quando a gente canta, que a turma sai do cemitério, tem relação com essas coisas com você? Assim, eu acho que tem, né? É por isso que eu não gosto de escutar a Valsa da Morte, Saudade do Matão. Valdo, eu queria abordar um tema que é sobre essa questão da longevidade e da saúde. Um dos pontos que a gente envelhece mais depressa é mãos
e pescoço. É. Então, como é que você explica então, a juventude das suas mãos? O que você faz exatamente? Qual que é o problema? Eu não tenho juventude, minha mão já está ficando transparente. Não vem com essa que eu já estou transparente. Não. Aqui. Eu sou conhecedor. Eu não fiz o tratamento nas minhas mãos. O que eu fiz foi só aqui, ó, na ruga da tensão. Agora, por exemplo, a Dercy Gonçalves, ela viveu mais de 100, tá certo? Eu fiz o tratamento nela. E ela ficou felicíssima. Agora, eu tratei da Dercy, ela já estava nos 60. Agora, a mão dela era a preocupação dela. Então, eu coloquei a mão dela novinha. E ela nunca mais reclamou disso. Agora, hein? O que você fez com as suas mãos para ficar? Pois é, mas a minha não, a minha é assim mesmo. É desse jeito. A minha mãe falou para mim assim: meu filho, você tem as unhas e as mãos de pianista. Você não pode deixar de cuidar da música. Eu falei assim: minha mãe, eu quero cuidar disso aqui. Minha mãe achava, ela era apaixonada pelas minhas mãos. Agora veja, eu depois arranjei uma cobrinha. Você sabe o que é a cobrinha, não? A cobrinha não é todo mundo que tem. Deixa eu ver se a minha está funcionando. Há muitos anos que eu não tenho. Aqui, ó. Ó, ela mexe, ela vai daqui para lá, ó. É a veia que aparece, então vira uma cobra em cima da pele. Isso é que chama cobrinha. Eu tratei de um monte de mulher com cobrinha. Ela chegava, olhava assim, ó, uma das coisas que está te envelhecendo é a cobrinha. Eu falei assim: que cobrinha? Olha aqui, ó. Tem uma mão sua que está maior do que a outra. Agora, ó, o erro maior disso é o seguinte: jamais a mulher colocar isso que você está usando aí, relógio de pulso. Por quê? O relógio de pulso segura o sangue, as veias vão ficando cada vez mais salientes, porque ele não volta. Mas isso eu tenho falado nos Estados Unidos, todo lado que eu viajava muito eu falei disso. Agora depois eu parei de falar, porque um dia quiseram me bater lá dentro. 3 camaradas da academia nunca tinham ouvido falar naquilo. A hora que eu falei, o povo todo parou da academia, as mulheres todas vieram ouvir o que eu estava fazendo, e eu andando na esteira aeróbica. Aí os caras ficaram danados da vida. Você está falando uma coisa que ele não sabe, você devia ensinar para a gente, nós é que podemos ensinar para eles. Assim, eu estou pensando que vocês estão sabendo disso, que é uma coisa tão óbvia. Que escola que vocês frequentaram? Os caras quase me bateram. Agora, 3 caras, cada um maior do que o outro. A partir daquele dia, eu fiquei mais na minha. Falei assim: eu não posso estar falando muito agora. Se eu falo com a mulher, eu falo assim: ó, só nós dois, olha aqui, ó. Tira esse negócio, você está andando na esteira com o negócio aqui, ó. Você vai ficar velha em pouco tempo. Então não se usa isso. A velhice da mão começa pelas pulseiras e relógios. O negócio é seríssimo aí. Professor. Agora, outra coisa, a velhice aqui começa pelo sol. São as mulheres que deixam o busto, que aparece tudo, ela vai ficando tudo manchada. Se vocês quiserem, olha na Rede Globo, as donas que aparecem com decote. Como é que é tudo pintado? Tem uma delas que é uma loura lindérrima. Tem mais pinta do que eu. Tudo quanto é lado. Tem uma da Record que é triste, porque ela é linda. Pois é. Agora, ó, se vocês querem saber, a moça mais inteligente que eu já vi na televisão, ela chama Ana Paula. É outra. Arósio? Ana Paula. Tem umas 10 lá, mas essa chama Ana Paula. Agora, veja, hein? Não é Arósio? Não, bem não. Ela que se veste melhor, que tem mais charme, que sabe falar das coisas. Quando ela apareceu a primeira vez, eu disse: essa menina vai longe, só por causa da força presencial dela. Ana Paula, vocês vão ver quem é. Não é nada dessa que vocês estão pensando, é outra. Ela é recente. Ela agora que está cuidando dos jornais. Ela atualmente está mostrando os jornais correspondentes ao trânsito de São Paulo. Na Globo News. Você sabe quem é, né? Está sabendo quem é. Agora, olha a roupa dela, o jeito dela, o cabelo dela é tipo homenzinho. Essa é a mais viva, que tem mais charme, a mais vivória.
Ela tem, não é feia, mas ela é vistosinha, mas ela tem presença. Eu quero ver a Agora moça veja, que eu essa gosto. mulher, ela deve saber da opção de coisa mesmo da idade dela, que ela é jovem. Mas olha a roupa dela, olha o bom gosto. Por isso que eles falam, né, que esse negócio de saúde precisa muito de problema de bom gosto. Bom gosto é uma coisa que vem das outras vidas. Então é um negócio difícil isso. Agora, a gente falar, tem que falar. Tem que explicar. Há uma elegância natural, né, Valdo, em certas Isso. pessoas que não tem nada a ver com comprar roupa em boutique. Não tem nada a ver com e uma a ficha, vulgaridade com a ficha escolar da pessoa. Não tem nada a ver quem é que é o pai, quem é que é a mãe. Não tem nada a ver com a mesologia. Isso é importantíssimo pensar. Eles chamam de berço, mas na verdade não é o berço, não é berço. dessa vida, é de outra. É de outras vidas. O processo é milenar, ou pelo menos secular. Quer dizer, vários séculos. Então isso aí é muito sério. Valdo, eu tenho mais uma pergunta ainda sobre o caso da depressão. O que a gente pode fazer assim de bem pontual em relação a uma pessoa que vem fazendo progressos grandes nessa área de superação de depressão, conseguiu o vínculo consciencial do voluntariado, vem rendendo, mantendo o trabalho, mas de tempos em tempos é verdadeiramente sequestrada por umas emoções destrutivas de não reconhecer nada do que faz, de achar tudo uma porcaria e não há quem Não, mas tire aí quando é assim, que o cabeça. negócio vai e volta, isso é assédio. Ah, bom. Aí está com assédio Aí dá pra violento. Se ajudar dá um nesse jeito. aspecto. Se dela mostrar para ela o que é o estado vibracional mais sério para ela mesma fazer e ela evitar, fazer a profilaxia, a prevenção. A hora que ela vê que está querendo entrar no transe, ela corta. Joga energia e tira. Isso aí é assédio. Isso aí é bem claro. É clássico. Por exemplo, essa moça aí dos 8 anos na cama, isso não. É alta assédio. Isso aí é alto assédio mesmo, grande. Mas essa que vai e volta, isso aí é assédio. E essa, inclusive... Pelo seguinte, a hora que ela decidiu melhorar, ela tem que continuar ali, porque aquilo é melhor para ela do que a condição de depressão. Depressão é uma coisa burra. A pessoa sentir isso é masoquismo. A pessoa quer ficar aonde? Na baratosfera. Depressão é uma das coisas mais burras que tem em matéria de doença. Agora, então, vamos entender. Se ela viu, é inteligente, já descobriu, e ela de vez em quando dá a recidiva, isso é por causa da assédio. É assédio. Porque ela já não quer aquilo mais. Ela já está entendendo a posição melhor. Por exemplo, essa dos 8 anos, ainda não chegou nisso. Uma outra coisa, ela não tem nem pejo de dizer que faz 8 anos que ela está na cama. Vocês estão entendendo? Não há pejo. Isso é terrível você pensar na coisa dessa. Então, a pessoa já se fez depressiva profissional. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, essa aí não, ela reagiu. E essa também, ela aumentou a periodicidade entre as crises, a intensidade, quando vem agora uma coisa muito menor, mas ainda insiste naqueles raciocínios. Pois é, mas agora bitolares. nessa hora que tem que ver o que ela está fazendo e estudar. Isso aí é um bom caso para estudar com calma. Eu estudo já há alguns localizar, anos, identificar, ver tudo com calma. A pessoa tira isso logo. Outra coisa, se observar bem, vocês vão ver o assediador com ela. Às vezes tem mais de um. Professor Valdo, Sim. eu gostaria que o senhor orientasse, me desse algumas dicas a respeito da saúde mental de um ente da nossa família. Principalmente é meu pai. Ele tem 86 anos agora e ele foi uma pessoa, assim, a vida inteira dele ele leu muito, se formou, estudou muitas, mexeu com o processo da religião. E atualmente agora ele está assim, em processo mais de descanso, ele dorme muito por causa das doenças dele. E agora, esse último ano, ele começou a se acentuar mais, ele está confundindo o extrafísico com o físico, e ele conversa com a gente, com a minha mãe, os filhos. Sei, mas isso aí é Alzheimer. É Alzheimer? Alzheimer, Professor... você tem que arranjar gente e examinar isso com calma. Ele está com 86 anos. Professor, porque a gente percebe, às vezes, consciências, acoplamentos... Sempre tem, minha filha, deixa eu explicar. Uhum. Uma pessoa da minha idade para cima, aonde aparece tem um monte de gente. Então, se a pessoa for desequilibrada, aí tem gente mesmo para valer. Se ela é doente. Agora, no caso dele, isso é normal. Agora, o que é que se passa? O que não é anormal é ele começar já a confundir as coisas. Agora, é bom fazer exame, Alzheimer, colocar alguém vendo o que é que pode fazer, para colocar um cuidador adequado, para ele não piorar cada vez mais.
Exato. Que a tendência vai ser piorar. Isso não volta. Porque a gente percebeu que o ano passado ele tinha essas crises assim, mais... Pois é, está acentuando por disso, Alzheimer. Professor. Agora, seria bom o médico ver isso, porque ele vai ver com a dieta que está acontecendo, se vale a pena ele sair de vez em quando, andar, ele transpirar mais, porque desintoxica, ver como é que está ele, se ele está indo ao banheiro todo dia, isso é importantíssimo, que a constipação intestinal piora tudo devido ao processo do coposterol, copostanol, isso tudo piora o processo neurológico. E a gente, professor, como observando, vale a pena a gente tentar comentar? Não, professor, não, pai, no caso, o senhor teve um sonho, você teve uma experiência, a gente está aqui agora no fim. Vale a pena, professor? Sondar e ver o nível, se vale a pena falar as coisas ou não, porque às vezes não vale. Às vezes é deixar como está e vai levando a coisa. Agora, seria bom ver o nível. Se ele já está mesmo com Alzheimer, se aqui está instalado, o nível que está e o nível que precisa de ser cuidado. Vocês não devem deixar assim, de braço cruzado, não. Toma uma providência. Porque assim, na juventude dele, assim, ele teve um equilíbrio muito bom, assim, de leitura, ele continua lendo, só que agora, assim, tem as semanas que ele está lúcido. Por exemplo, uma pessoa, você pode chegar lá e analisar se ele está lendo mesmo. Ou está lendo o livro que já leu. Abrir o livro é uma coisa, ler outra. Precisa saber se a leitura está produzindo algum efeito ou não, como é que é. Porque às vezes não é nada. Às vezes ele está lendo o livro de cabeça para baixo, examina bem. Tudo é preciso dizer. Nessas questões de depressão, não existe uma certa mania hoje dos médicos de achar que muita coisa é depressão? Não, a mania que hoje tem é a maior que está. Eu estou te falando do ano passado para cá, é tireoide. E a tireoide pega todo mundo. Essa que está na moda. Antes disso haviam várias. Agora, já houve um período que a mania era a bipolar. A hora que eles mudaram o nome para depressão maníaco-depressiva, né, aquele negócio, a psicose maníaco-depressiva, e colocaram bipolar, isso virou moda durante a temporada. Agora, atualmente, eu vejo que a moda, porque moda em matéria de saúde sempre existiu. Sempre teve, sempre evitar. Bacana era aquela moda da época da mitríase, da midríase e a meiose, que o povo, as moças todas entravam lá em casa, na década de 30, para ir cheirar a beladona. Aí o olho ficava bonito, aí ela ia. E outra coisa, ela só chegava tudo arrumadinha para ir para os bailes. Então, cada uma mais bonita do que a outra. Eu era menina e abria as portas para ela. Não, vai lá, tá lá, deixa eu levar vocês onde é que é. Então ela chegava, olhava a beladona, cheirava. Aí o olho ficava maior, cada midríase, a meiose, e ela ia para o baile. Os olhos lindos. Isso era moda na ocasião, a beladona. E professor... Não é fácil, né? Agora, eu tenho uma memória danada, não pude esquecer de nada daquilo. Nunca mais vi aquilo. Uma coisa que eu queria quando eu cheguei em Uberaba foi ver isso. Falei assim, vem cá, onde é que tem casas aqui que tem assim, muita horta, hortaliça, quintal, pomar? Aí, não, lá no Alto das Mercedes, tem lá. Mercedes, tem lá, perto da igreja, tem uma pessoa lá que tem um negócio lá, que tem um pomar, tem uma opção de coisa. Então eu cheguei lá e perguntei se tinha beladona, para ver. Mas ninguém tinha beladona. Era só lá em casa que havia. E em Monte Carmelo tinha outras casas que havia. Agora, as moças sabiam de tudo aquilo, né? Então, seduzia todo mundo, conquistava todo mundo com aquele olhão enorme. O que é, era o máximo. Beladona, é a beladona, por isso que é chamada de beladona. Professor, desculpe interromper a vez, é só porque tem a ver com o assunto dele. Quando você falou da questão do hormônio, né, da questão da tireoide, né? Quando você junta um período de reposição hormonal, a questão parapsíquica e a sanidade mental, como que a gente pode estar identificando examinar isso com muita calma, devagar e seguir o preceito do médico da sua confiança. Jamais fazer do jeito que a meninada, a moçada, a mulherada aí está fazendo, de fazer autoprescrição. Isso é um perigo. A gente não pode estar tomando remédio pela própria cabeça. Eu sou médico, eu estudo tudo com meus colegas, que eu não estou atualizado às vezes, em certos campos da medicina. Eu, que sou médico, faço isso. Que dirá o resto que não sabe nada, que não é da área, que não é do métier. Então a gente tem que abrir o olho nisso. Não se pode fazer automedicação, isso é loucura. E o Brasil, o povo tem mania disso aqui.
Vocês já viram o tanto de farmácia que tem em Foz? Existe algum outro estabelecimento que tem mais do que farmácia? Muito. Não, mas vamos ver aqui em Foz. É impressionante. Aqui o negócio se emenda. No mesmo quarteirão, no outro, você vê aquele monte de farmácia. E outra coisa, você não pode falar que é o bairro das farmácias, porque tem de todo lado. Porque tem lugar que às vezes a cidade tem o bairro da saúde. Ali tem muita farmácia, muita coisa. Cascavel mesmo tem um bairro da saúde. Tudo lá da saúde é no mesmo lugar. Aqui tem uma certa área, não dê pouco. Mas tem farmácia por tudo quanto é lado. E outra coisa, tem a farmácia dentro do outro estabelecimento da farmácia, do outro estabelecimento, dentro do shopping, dentro do não sei o que, dentro do não sei. Pois é, todo lado tem. O cara vai andar no meio do mato e viu, não, lá tem um estabelecimento comercial. Pode estar certo, deve ser uma farmácia, e do outro lado está vendendo uma cachaçinha. Professor, mas fala. Aqui na página 31, na efeitologia, o efeito das desassins na manutenção da saúde mental. Sim. Eu queria entender... Isso aí é a base de tudo. Você pegou o que interessa. É a base de tudo. Quem sabe fazer desassim vai ter mais saúde mental. Quem não sabe já está assediado. Por quê? Por causa do autoassédio. Agora, desassimila, a pessoa não fica com autoassédio. Por exemplo, uma pessoa não tem um autoassédio muito grande. Vem o assediador e mexe. Mexeu nas energias, ela fica alterada. Daí a pouco, aquilo começa a criar um problema, que o assediador até já foi embora, mas o autoassédio permanece. Então desencadeia daí em diante o autoassédio que permite todos os heteroassédios. Você está entendendo? Então a base dos processos de perturbação, tudo é um problema de energia. E a energia, tudo, a maior parte das doenças, processos de doença, tudo que existe, tudo é devido à energia. Se a energia não é bem fixada, ou se a pessoa recebe energia negativa e não sabe o que fazer com aquilo, que a diz assim, ela não sabe fazer a desassimilação simpática das energias, ela entra na doença, no desequilíbrio, no transtorno. E a manutenção dessa desassim, claro, ela vai depender da pessoa, mas tem alguma... Tem que arranjar sinalética, tem que mexer no estado vibracional, tem que se mexer, né? Ficar de olho, ir no tertuliário, aqui, para discutir. Ir no acoplamentário lá para ver as coisas. Ir na dinâmica para ver como é que funciona. Laboratório, dinâmica, escrita. É o jeito. Nós já temos tudo isso à mão aqui para ajudar, que é o processo da TARES. E nós não estamos procurando fazer tacuna, não. Você vê que eu falo tudo na cara das pessoas. Vocês nunca viram alguém falar para uma pessoa que está com depressão 8 anos, isso que eu acabei de falar. Isso é TARES. Isso é que nós chamamos de impacto-terapia. Se não falar assim, não adianta nada. Agora, o que é bom aqui é que eu posso falar para todo mundo e aquela pessoa, ela está pontualmente atingida pelo que eu estou falando, que ela está ouvindo. E ninguém fica sabendo que é ela. Está claro? Pronto. Aqui na fatologia, na 4ª linha, as tênues limites da sanidade. Os tênues limites da sanidade. É aquilo que eu estava falando antes. Entre uma pessoa que é sadia e uma pessoa doente, principalmente do ponto de vista mental, isso é muito fácil. Havia o meu professor, eu sempre mostrei isso aqui, vou fazer a 3ª vez na tertúlia, nesses 7 anos. Que eu falei assim, olha aqui, esse negócio de doente e doença é uma coisa muito relativa. Agora, a doença da cabeça é um negócio. Agora, veja, ele era cirurgião geral. Mas, olha, esse negócio de doença é como eu sempre falei, e a gente já viu vários professores de medicina assim. Então, eu estou aqui com vocês. Voltando à aula, tudo bem. Aí, daí a pouco, eu começo a fazer isso. Isso é o doido. Agora veja, isso é ele, médico, mostrando o que é loucura. Então veja, em segundos a pessoa ficou doida, acabou. Por que ela está fazendo isso? Agora veja, o cachorro às vezes faz isso, o gato às vezes faz isso para se coçar, mas ele não.
Não tem motivo, então o cara está doido. Como é que você vai defender uma pessoa dessa? Então veja, isso é do meu curso de medicina, nunca pude esquecer isso. Na década de 50, ele estava com a razão. Então entra uma pessoa bem normal, até sábia, considerada uma santa, e a loucura é questão de segundos. Você está entendendo? Às vezes menos de um segundo. Pode dar uma crise, um surto, uma alteração, acabou. Mas aí é uma alteração muito chamativa. Mas Sim. assim, em relação a pessoas da nossa família, da terceira idade, que tem manias e aquilo vai... Sei, mas você vai ver a diferença. E ela não viu lá que tem alteração, ó, a pessoa da família. A gente vai vendo. Agora, quando vê a tempo, às vezes, ajuda muito, melhora, socorre, faz a profilaxia, previne. De modo que é muito importante o tratamento. Ficar de olho. Sempre ajuda, tá certo? Agora, gente, eu vou responder aqui mais alguma coisinha. Um amigo está perdendo a audição. Começou com o ouvido esquerdo e agora está perdendo a audição do ouvido direito. Ele disse que houve momentos em que os dois ouvidos voltaram ao normal. E ele passou a ouvir perfeitamente. Depois o problema voltou. O ouvido esquerdo está totalmente fechado e o direito está começando a se fechar. Ele, professor, está muito angustiado, pois está sentindo dificuldade para dar aulas. Qual a melhor forma de ajudá-lo? Você pode ajudá-lo? Não, a primeira coisa é o seguinte. Ele tem que ouvir uma segunda, terceira ou quinta observação. Fala com ele para sair da cidade, ir para outra e fazer pesquisa dos ouvidos para valer. O processo da otologia é coisa muito séria. A gente tem que examinar para ver o que é. E uma outra coisa, leva tudo quanto é exame que ele já fez para mostrar para outro médico novo, que ele nunca viu. E outra coisa, explicar tudo o que é, como é que aconteceu, expor essa situação. Que às vezes um problema desse pode ser um processo junto de um resfriado mal cuidado, que deu uma labirintite, ou alguma coisa de alteração de temperatura que afeta a pessoa. Esse negócio, quando afeta um lado, não afeta o outro, precisa explicar isso para o otologista, o especialista nisso aí, que ele vai definir. Mas agora, a primeira coisa que tem que ser vista é observar o buraco do ouvido, tem que examinar lá dentro. Examinar a orelha, orelha é o ouvido externo, atualmente chama orelha. E depois o ouvido interno, lá dentro. Isso aí tem que ser especialista, que tem aparelhos, ver tudo que quer que tem. Que às vezes tem alguma coisa lá. Outra coisa, eu já vi caso desse que a pessoa não ia ao médico porque tinha medo. Foi, então, ao farmacêutico, ele deu um banho nos dois ouvidos, o cara não teve mais nada. Estava cheio de cera demais. Agora um cara de idade, sabendo dessas coisas, tudo desse jeito. De modo que eu preciso ir e ouvir mais uma opinião. Quem tem aparelhinho próprio para ver isso? É o otologista, é o cara que cuida de ouvido. Agora aqui. É possível desenvolver atividades físicas intensas e ao mesmo tempo desenvolver intelectualidade? Sim. Depende dessa intensa. Por exemplo, a intensa, ele desenvolve o quê? Ele luta boxe? Se for, desiste. Se tiver com essa atividade intensa, a intensa que ele colocou aqui está entre aspas. Qual o melhor caminho se eu quisesse ser um atleta, por exemplo? Que tal você ser um atleta de tênis de mesa? É o melhor que você pode fazer porque não tem excesso. É uma boa. Você está entendendo? Agora, anda na esteira aeróbica e faça ginástica para você ser bom em tênis de mesa. Por exemplo, dá cortada com a esquerda pela direita. Isso é que eu quero ver. Você está entendendo? Aí o cara vai ser um bom atleta. E outra coisa, ele pode fazer isso sem despender a saúde dele. Ele vai ajudar a saúde dele. Uma outra coisa muito séria, ele vai melhorar a concentração mental, vai melhorar a associação dos processos, dos atributos conscienciais, por causa da bola, você está entendendo? Do ping-pong, do tênis de mesa. Ele vai ver como é que é. Então ele vai ver isso tudo, vai ver a oftalmologia dele, se está boa ou não. Quer dizer, um atletismo muito sério. Esse é melhor do que aquela técnica da liderada. Quer fazer exercício? Ok. Esse é muito melhor. O tênis de mesa é real, é autêntico, resolve, vale a pena. Valdo, sim. É o seguinte, um distúrbio qualquer, que seja uma depressão, ela tem N fatores que podem estar... Agora, pode também ter fatores encadeados, várias coisas. Como que ele faz uma sintonia fina, uma triagem,
para detectar, porque pode ser um negócio complexo. Entre as depressões gerais, uma das mais comuns, talvez seja mais comum, internacional, planetária, é a pessoa que teve qualquer arranca-rabo amoroso ou afetivo. Arranca-rabo, veja bem o que eu estou falando. Então ela teve alguma coisa que criou ficou contrafeita, desapontada, uma coisa que ela não esperava. Aí quase sempre que dá o processo de depressão. Isso, a maioria dos problemas, então, são emocionais, afetivos. A maioria é emocional, mas o caso para ele resolver, podia ser uma terapia, Cada caso é um caso, tem que ver. Agora, sempre um psiquiatra vale a pena nesses casos. O psiquiatra existe para isso. É um profissional adequado para essa situação, sempre. Sempre é bom ver. Isso é como diz aquele meu amigo lá de São Paulo. Valdo, eu acho que aqui em São Paulo, por exemplo, todo mundo divide um psiquiatra primeiro, depois vai começar um trabalho, vai começar a fazer qualquer coisa. Que essa cidade coloca todo mundo doido. Ele tinha razão. Eu falei com ele, eu assino embaixo, que você acabou de falar. Agora, aqui eu já falei, nós vivemos num período muito melhor, que você sabe, até o povo fica rejuvenescido quando vem para Foz. Mas eu sempre falei o seguinte, acho que todo mundo devia de ser evoluciente na OIC. Devia de ir lá para ver como é que funciona. Por quê? Vai fazer uma prevenção, uma profilaxia pelo futuro. Ninguém sabe quando é que vai chegar uma diferença de hormônio, que o alta-assédio começou a aparecer e a pessoa está lá. Mas ninguém sabe quando é que vai bater na costela. Mas a questão é o seguinte, num caso assim não tão grave, que não seja psiquiátrico, o que ele pode, todo mundo deve ele pode atuar com... Se tem problema, se você falou em depressão, é psiquiatra. Não interessa o nível. Não interessa o nível, isso é a regra. Mas eu falei em distúrbio geral, a depressão é um exemplo. Bora, mas você pegou, a depressão é exemplo, o distúrbio geral, a depressão é exemplo. Tô falando... Como é que é? Põe a sua filosofia nisso. Que negócio não é distúrbio geral, você... não é só... Distúrbio geral, por exemplo, está me doendo o dentinho aqui desse lado, cada coisa. Que eu não... Aí eu pego para você, examino o que é, te dou um fio dental, você passa, melhorou. Não vamos falar em distúrbio mais ameno, ele tem um problema psicológico. Então, tá. Mas aí pode também ser lá qualquer coisa, mas tem várias causas, tem energética que você falou. Sim. Tem problema. Não, a energia é que cria os distúrbios. Não há distúrbio, seja físico ou mental, sem alteração de energia. Por isso que eu falo, essa vida energética. Quem entende da energia, vive mais, tem mais equilíbrio, entende mais das coisas. Mas aí é que também se ele mexe adequadamente com a energia, ele pode evitar um psiquiatra também, não sei. No caso... Não. Se ele chegou e viu que está com depressão e começa a falar nisso, é bom ir ao psiquiatra. É orgânico, então eliminar tudo que seja orgânico, material, corporal, somático, de somatização. A minha ignorância é relativa à depressão, porque eu achei que podia ter casos mais simples. Não existe isso. Falou em depressão, que está na moda ainda até hoje, porque isso aí já entrou na moda e até hoje está. Qualquer coisinha a moça fala assim, eu estava tão deprimida ontem, não pude aparecer aí. Isso aí é mania. A psicologia deu muita força para isso, é status. Para mostrar que ela está deprimida. Eu não sou especialista em muita aí gente... todo mundo vai fazer, às vezes, vai dar um jeito para ela, arrumar as coisas, dar uma bolsa para ela. Não, você tem que ir ao salão de beleza, consertar esse lado aqui do cabelo que vai ficar melhor, tal, pronto, acabou. Popularmente, é que as pessoas, como eu sou leigo, qualquer coisa fala que é depressão. Eu pensei que existiam depressões suaves, parece que não existe. Não. É ignorância. Um temperamento pessimista constante, ele já é um caso psiquiátrico, mas todo mundo sabe disso. Não, todo mundo sabe. Uma pessoa que amanhece mau humor e aquilo é rotineiro, ela é um caso psiquiátrico. Agora, o nome que caminha para isso hoje na psiquiatria é distimia. É o primeiro que aparece nesses casos. Agora veja, olhe em torno de vocês vão encontrar gente distímica. Antes chamava neurastênico, né? Neurastênico, tem vários nomes. Neurastênico
Tinha vários desses, sistemático, neurastênico, misantropo. O outro nome bacana da minha infância era misantropo. Não, fulano é um misantropo. Isso aí é que é o troço mais sério que tem. Agora tem outros. Tudo que diz respeito ao homem, que a pessoa é contra, eles achavam que era doente mental. Então, tudo que entra nisso, e tem um monte de condições, né, que levam a isso. Antigamente era assim. Agora, o sistemático era o cara mais fechado. Tinha vários, entende? Os desequilíbrios. Tem o sorumbático. Tem o sorumbático, tem o soturno, tem o mefistofélico. O mefistofélico é o pior. Esse é o assediador propriamente dito, que é o Mefistófeles. É o mefistofélico. Agora o sorumbático e o penumbroso, tem o penumbroso. Agora tem uns que são tipo racista que não se deve usar. Entende? Por exemplo, o cara que chamava lá o outro de o penumbrento, que piorava. Da penumbra passava para o negócio escuro. Então eles chamavam o processo mexendo com escuro. Isso aí era ruim. Isso aí é negativo, são aquelas palavras que a gente evita. Taciturno também era muito usado. Né? Não, taciturno esse é clássico, esse é da literatura, esse é o clássico para falar com a pessoa. Tá. Agora, o outro nome é o Tristão e Isolda, Tristão. Ele é Tristão, é o Tristão da Isolda. Agora, ele ficou Tristão devido à briga com a Isolda. A Isolda é aqueles dois que um gostava do outro, tem até filme sobre isso aqui. Faz um ano, mais ou menos, eu falei disso aqui, Tristão e Isolda, o filme e tal. Então o negócio é examinar isso aí, que é a coisa séria. Isso tudo. Agora, o nome do caso é o seguinte, esse que eu não falei. Pretejume. Não, ele é o Pretejume. Não, é tudo preto. Tudo uma noite sem lua, sem estrela, sem nada. Então, pretejume total. A hora que deu pretejume no horizonte. Então, é a pessoa, é o negativo. É o homem que nunca usou sal de fruta ainda. É o pretejume. Professor. Um tipo de... você pega um criminoso bravo. Isso aí é um caso de... Para mim, é um distúrbio grave, parece. Então, como eu sou leigo, também é um caso psiquiátrico. Também, o quê? Um caso grave, serial killer, esses casos graves também é distúrbio psiquiátrico grave. E isso que você falou. 1 em 4 pessoas é doido. Isso é a Organização Mundial da Saúde da ONU. Está lá. 1 em 4 pessoas é doido. A Terra atualmente é isso. Por isso que tem que haver muita TARES, muita reeducação para a gente colocar a escola na frente do hospital. Agora, a hora que diminuir, então precisa arranjar 1 em 4 pessoas é mais ou menos equilibrada. Para equilibrar, senão não dá certo. Agora o resto é o resto. Se citou a mediocridade. Vários exemplos, inclusive mefistotélico, que é um diabólico, isso também é um caso gravíssimo também. Né? Não, o mefistotélico é dos piores que tem. É aquele que no gibi aparece com uma nuvem de tempestade na cabeça. Aonde vai o personagem tem uma nuvem de tempestade na cabeça. Como é que tem vários nomes para isso? Como é que é aquela do Walter Disney, uma que era pior do que as outras, maligna? Mas a maligna tem outro nome. Isso tudo é que é o mefistofélico. É o Mefistófeles. Mefistófeles é um dos nomes que tem, né, para Satanás. A Cruella. A Cruella é uma delas, mas é a maligna. Agora, em cima disso, esses casos graves, se tiver questão de assédio, o psiquiatra não vai resolver. O desassédio não é mais competente para resolver esse assunto? Sei lá. Nem sempre. Nem sempre. O chefe, eu encontrei uma pessoa que ninguém tolerava essa pessoa. Aí, o que se passa? Eu conhecia a pessoa, assim, en passant. Mas a família, eu atendia todo mundo. Isso aconteceu lá em Uberaba. Então, eles falavam para mim, doutor Valdo, isso vários da família. Nós queríamos trazer o fulano para conversar com o senhor. Dá um jeito nele para a gente, que nós já tentamos tudo, ninguém conseguiu nada. Dá um jeito. Agora veja, ele está com uma certa simpatia de vir aqui. Então, eu falei com eles, então vocês vão fazer uma coisa, vocês vão trazer o homem
E a hora, deixa ele aqui comigo, nem enfermeiro vai ter. É só eu que vou conversar com ele, só nós dois. E outra coisa, vocês me avisam o dia que vocês vão trazê-lo. Que eu vou dar um choque de energia nele, aqui dentro. Então, é assim que eu fazia com o povo, às vezes, para se fazer tratamento, o cara que era materialista, o outro que era doido, o outro que saiu da cadeia, o outro que falou que matou não sei quantas pessoas, ele estava solto, aquele negócio todo. Então, esse eu tinha que atender com calma. Então, o que se passa? Na hora que ele entrou, eu pedi o enfermeiro, caiu fora, eu fiquei sozinho, tudo quieto, só nós dois. Falei assim, por favor, senta aí nessa cadeira, que eu sempre tinha uma cadeira do réu, lá para chegar para a gente ver, da vítima, né, que era o cliente. Uma cadeira toda igual a minha, do mesmo lado. Eu sentava lá, com a maior cara de paisagem, né, para falar com ele. Aí eu comecei a mexer com o processo, porque já entrou, eu já sabia que ele estava lá, e eu ia recebê-lo. A hora que ele entrou no Lava Jato. A hora que ele entrou, eu não precisei de conversar nada com ele. Na mesma hora eu fiquei sabendo o que era. Falei assim, vem cá, conta a verdade. Faz uns 5 dias que você não vai ao banheiro, né? Falei assim, faz. Comigo isso é o tempo todo. Agora me conta, você não conta nada para ninguém? Não, ninguém lá em casa sabe disso. Eu consertei a constipação intestinal do homem. Melhorou tudo. Agora, a hora que eu vi o negócio, eu senti pelo processo de energia, não precisou te falar mais nada. Eu falei, não, primeiro nós vamos ver isso, eu estou vendo. Eu estava preocupado porque eu vi você à distância e senti que tinha alguma coisa. Não sabia o quê. Isso é eu falando com ele. Mas o problema é esse. Agora, aí eu comecei a explicar para ele. Vem cá, você de vez em quando não tem os suores esquisitos, às vezes do lado esquerdo ou do lado direito, aqui, ó. Mostrei para ele onde é que é, mostrei no meu peito, abri o jaleco, mostrei para ele, ó, aqui, ó, junto do peitoral. Não te dá um negócio, parece que está suando só de um lado, esquisito. Outra coisa, você não fica com um cheiro esquisito? Outra coisa, de manhã, quando você acorda, você não tem um gosto de cabo de guarda-chuva na boca? Que, entende? Tudo que eu fui falando, eu falei assim, tem, é isso mesmo. Eu falei assim, pois é, vem cá, como é que você é bobo, né? Há quanto tempo que você está assim? Aí, lá vou eu ensinar para ele. A primeira coisa, então, eu falei assim, ó, eu posso chamar, então, alguém para nos ajudar? Eu vou chamar alguém da sua família. Quem é que está na cozinha na hora que você levanta? Então eu falei, fulana. Então eu falei assim, então vamos chamar a fulana. Ela está aí fora? Tá. Então pediu o enfermeiro, ele chamou a fulana. Então eu virei para ela na frente dele e falei assim, ó, você vai ajudá-la aqui. Vocês vão comprar a abóbora, arranjar a abóbora. Lá na sua casa, se não tem no quintal, arranja no lugar. A abóbora grande, a morangona, você está entendendo? Aquela amarela, grandona. E você vai pegar, quando ela estiver mais ou menos ou de vez madura, e vai fazer um suco da abóbora toda manhã e dar um copo desse tamanho para ele. E aí falei para ele, ó, você vai tomar isso sem ver, fecha os olhos e toma. Agora, com o passar do tempo, se a abóbora estiver mais madura, ela é uma delícia. Não pode ficar viciado, não. Tem que tomar em jejum o copo desse tamanho. E nós vamos conversar daqui 15 dias, você vai voltar aqui. 15 dias o cara voltou, até a roupa dele já tinha mudado. Falou tudo, seguiu tudo que eu falei, deram o negócio para ele. E ele falou assim, ó, você tem razão, estou viciado no suco de abóbora. É o máximo. A abóbora era chamada de moranga, que é essa amarela. Se tomar... É um relaxante, você está entendendo? É laxante total. E relaxante também. Que melhora a situação toda. Você está entendendo? Agora, o homem, com isso, melhorou tudo. Agora, veja, não tinha caso de loucura, não tinha nada. Agora, o melhor da história é a hora que ele chegou de roupa nova para falar comigo. Aí o povo todo chegou e falou assim, doutor Valdo, é um milagre. Pois é, você está vendo como é que os intestinos, o colo da pessoa faz milagre? O negócio não é fácil. Isso é que é a situação brava que eu vi falando. Não adianta estar estudando a analidade do Freud. É preciso estudar a colopatia, não tinha mais nada na maioria das pessoas. A analidade não adianta nada. Então veja, às vezes é necessária essa condição. Como diz aqui esse cara aqui, ó, que é o problema da psicologia, ele estava estudando um negócio sobre analidade, que é justamente, até um certo ponto, é mais ou menos isso. Então aqui, o Montaigne falou o seguinte,
No mais alto trono do mundo, o homem se senta sobre o traseiro. É o problema da analidade. Outra coisa, os homens da tribo Chaga usam tampão anal a vida inteira, fingindo terem lacrado anos e não precisam defecar. Vocês sabiam disso? Eu sabia disso. Agora esse cara aqui explicou tudo. Agora, é um pouco da escatologia, e é um perigo a gente falar. Esse é o motivo que certos psicólogos não gostam que a gente chame eles de analista. Eu estou falando para vocês que está tudo dentro do contexto aqui, para vocês saber o que é que se passa e ver como é que são as coisas na vida. Tem muita gente que não sabe disso. Isso aí é o livro do Ernest Becker sobre o negócio da tanatofobia. O cara que eu falei, que ele é um bobo, porque agora eu já estou lendo as 50 páginas dele, ele ainda não falou em tanatofobia, só fala no meio de morrer. Ele não sabe que existe a palavra tanatofobia, até o momento, ele mesmo. Valdo, no livro inteiro. Só esse último caso, o caso da abóbora aí, você usou o parapsiquismo para fazer o diagnóstico? Né? Foi, totalmente. Aí isso foi parapsiquismo. Agora veja, eu senti que o processo era de constipação intestinal. Agora veja, por incrível que pareça, ele ainda não tinha demonstração física disso, não. É por isso que eu acho que o povo, ninguém nunca pensou naquilo. Agora, você sabe, no interior tem muito tabu a respeito do processo da parte anal. Isso é um fato. Eu já contei o caso daquela moça, né, daquela senhora que estava suicidando. Eu segurei a coisa na última hora. Eu já contei aqui o caso da dona que era um processo de... Ela mascava fumo, ninguém sabia, nem o marido. E aquilo foi antes dela casar. E então, com o tempo ela viciou no negócio, não tinha jeito de sair. Então foi um custo para tirar a dona disso aí. E ela estava querendo suicidar por causa do negócio, porque não dava conta. Agora ela ia para o banheiro e mascava fumo e depois arranjava um negócio na boca para perfumar tudo, para acabar o cheiro do fumo. Mas agora, nos últimos tempos, o marido começou a desconfiar de alguma coisa com ela, então ela queria suicidar, porque não queria revelar aquilo. Antes de casar com ele, ela já estava... que aquilo começou tudo porque ela ficava muito tempo no banheiro, por causa da constipação intestinal. Aí ela foi olhar no banheiro lá da casa dela, tinha um dos homens lá que deixou os negócios de fumo. Ela então pegou um daquele fumo, enquanto estava lá 1 hora em cima do troninho, e aquilo funcionou. A partir daquele dia, ela só achava que funcionava se mascasse fumo. Com o passar do tempo, aquilo ficou. A família granfina, rica, da sociedade. Como é que uma mulher mascar fumo? Ainda mais em Minas Gerais, Uberaba, aonde até hoje o povo de Uberaba sabe disso. Ainda tem uma elite orgulhosa da época, vamos dizer, nobreza, da monarquia braba, do feudalismo. Nobreza falida. Não, do feudalismo. Nós somos feudalistas, né? Tudo é feudalista. É da época. Então essa senhora estava para suicidar. Ela foi atrás de mim por causa disso. Ela nunca tinha revelado isso, nem para a mãe, nem para o marido, nem para o professor, nem para ninguém. Agora, ela já estava chegando aos 40 anos, já fazia mais de 20 da vida dela que ela mascava fumo. Agora eu fui olhar a boca, a situação toda, a dona não tinha uma marca de fumo. Eu falei assim, mas você deve demorar horas no banheiro para melhorar esse negócio todo. Eu falei assim, eu demoro sim. Mas todo mundo sabe que eu tenho um problema de intestino, é assim que eu falo. Então, eles me toleram. Oswaldo, a gente percebe quando a pessoa tem constipação intestinal, eu percebo pela pele, não precisa nem fazer... Pois é, mas agora veja, há casos que não aparecem. Vamos devagar com a dor. Se a genética é boa... Disfarça. Às vezes o negócio é seríssimo, não é assim não. Agora, existem manchas, existe uma opção de coisa que tem. Há o cheiro da pessoa, o problema disso da sudorese, a transpiração, tem um monte de coisa. Agora, o caso desse homem, ele não tinha nada, porque você sabe, a hora que ele resolveu consultar alguém, no caso, um médico, que não ia a parte nenhuma,
Ele então, o que ele fez? Ele arranjou a roupa nova para ir lá falar comigo, tomou banho. Não tinha motivo de eu ver nada. E eu não tinha nunca contato assim direto com o cara. Eu via en passant só, nada. Agora ali foi mesmo os amparadores. Agora, era o máximo. Na hora que você descobre um negócio físico, que você está colocando todas as suas baterias extrafísicas, multidimensionais, extraterrestres, galáctica, em cima, e você ali vai embora, já intestino do cara. Aqui, acabou. Você resolve tudo na hora. Isso é o máximo. Mas isso é raro. Isso não é todo caso assim, não. O negócio não é fácil. É difícil. Agora, gente, aqui. Estamos tendo curso aqui em Curitiba com a Repreendência e discutimos sobre o completismo existencial, sobre o livro Voltei do irmão Jacó. Poderia nos dar uma definição trivocabular para completismo? Completismo é o quê? O que vocês acham que seja? Ô, Adriana, você que é a tal, ou vocês dois aí que são os tais de hein? Mega vitória. Pois é, olha aí, ó. Essa é dele, ó. Criada na hora. Que mais? Tem alguém que quer criar mais? Mega pensando, trivocabular. Completismo é. O que é? Super desassédio. O que você acha? Dá? Vai? O que é? Fala aí uma coisa. Hein? Autossuperação. Aí a gente pode pôr assim, completismo, 2 pontos. Autossuperação máxima. Tá certo? Aí melhora. Tudo é um processo de estudo. Depois que eu der esse curso mês que vem, sobre mega pensante e vocabulário, de vez em quando eu vou fazer uns exercícios com vocês. Eu vou dar uma palavra dessa, do jeito que nós estamos fazendo aqui, para vocês falarem. Tem vários exercícios aqui para ser feito. Você está entendendo? É uma boa, né? Para melhorar a situação. Agora, outra coisa. Foi falado numa das tertulias dessa semana que a forma circular facilita o livre fluxo energético, como aí no Tertuliário e no CAEC. Se a energia age independentemente do tempo e do espaço, atuando em áreas longínquas, com curvas, meandros, etc., por que as formas circulares otimizam os fluxos energéticos? Não é isso, não. Você entendeu errado, isso aí foi mal explicado, que a gente falou só uma passagem, eu já expliquei isso na outra tertúlia. O caso é isso não. Quem fala isso são os índios. Tem uma certa cultura indígena que sabe disso, que é o processo dos esquimós e outros mais, que só fazem casa redonda. Por quê? Se fizer um canto, ele acha que o espírito mal fica escondido no canto para atacá-lo. Agora, se faz redondo, não tem lugar para o espírito mal permanecer. É isso que é o processo que nós estamos falando aí. Isso aí é um processo da antropologia, que eles andaram estudando junto com os índios, problema inclusive da África, com uma opção de coisa nesse sentido. Agora, outra coisa, isso eu estou falando, o que é o problema da energia? Agora, do ponto de vista geral, a curva, o círculo, a circunferência, a bola, o processo redondo, isso é o máximo dentro da geometria. Tudo que existe de realidade no cosmos caminha para o redondo, para a bola, para a circunferência, para o círculo. Vamos entender isso. Então, a curva, sob esse aspecto, ela é superior à reta. Agora, outra coisa, isso eu falei aí do ponto de vista geral de geometria. Agora eu vou falar do ponto de vista da extraterrestrialidade. O EM falava que esse planeta nosso não é bom porque nós ainda damos muito valor para o quadrado. Tinha que dar valor para a curva, que no planeta dele tinha mais curva do que quadrado. Então ele chegava num lugar e olhava e falava assim, não, isso aqui está muito cúbico, não presta. Vamos dar um jeito, vamos fazer em outro lugar. Então o ideal para ele, por exemplo, ele se estivesse aqui, ele ia se sentir bem. Que a maioria das coisas são redondas. Vocês ainda não notaram, até os encostos da cadeira ali, ó, tem uma curva. Aqui, ó, isso aqui é curva. Isso aí ajuda. Agora, por que eu sou contra a quina? Por causa disso, aqui, ó, isso aqui é curva, ó, adoçou. Isso é muito importante. Eu acho que todo laptop devia ser curva ali. O ideal é o redondo. Agora, o que se passa? Tem alguns processos da energia da forma nisso. A gente não pode descartar. Mas isso não é tão importante. Mas que tem, tem. Não há dúvida que tem. O caso do EM, ele explicava o motivo disso,
lá no planeta dele. Ele falava porque sentia que isso que nós chamamos de energia circula melhor e as coisas são melhores. Agora eu falava para ele assim, não, mas e o problema da pirâmide? Que tem a clivagem do cristal, aquela coisa toda. Eu disse, não, mas isso aí não é. A curva faz a circulação das energias melhores. Em parte ele tem razão. Que não precisa de quebrar nada. Tudo que está na curva, o vento, não tem aquele negócio aonde o vento faz a curva, entende? Outra coisa, vendo atrás da curva. Isso tudo aí é muito importante. Mas pode falar. Professor Valdo, eu estava vendo na biografia de um filósofo, lá por volta de 300 e pouco antes de Cristo. Como é que é o nome dele? Isso que eu estava tentando lembrar com o Antônio, eu não estou lembrando. Senhora, se você não falar, mas, peraí, vou contar um que era. O Arlindo não vai se sentir bem. Mas eu estava fazendo uma outra... colega dele. Eu estava fazendo uma outra busca na internet, aí eu lendo sobre a biografia dele, ele tinha uma prática que era copromancia. Sim, é através do cocô. Isso. Mas veja, isso é antigo. Então, mas aí eu fui... Isso aí é antes dele, né? Você está falando de ano 300? Não, isso aí é da antiguidade, é muito antes dessa era. Mas aí eu vi, professor Valdo, que tem faculdade, tem... A leitura de cocô, você já deve ter feito isso em outras vidas há muito tempo, mas faz mais de 2 milênios que vocês faziam isso. É muito mais de 2 milênios, não são 300 anos. Mas qual era a utilidade disso? Porque diz que eles... Não é isso. Aqui, desde a antiguidade, eles achavam que se você olhar tudo para dentro, que você descobre o que está acontecendo. Aquilo que aqui fora não se revela. Foi aquilo que o Leonardo da Vinci começou a estudar tudo do corpo, para ver os processos, tudo, que tudo é lá dentro. Agora, o que eles faziam mais, como não podia matar muitas pessoas todo dia, mas matava frango para comer, porco para comer, essas coisas, até cavalo para comer. Então o que é? Eles abriam e liam as vísceras. Isso tem nome, tudo, é muito antes disso aí, não é da filosofia, isso é de iniciação. Então você vê as vísceras para ver o destino da pessoa através das vísceras. Porque ali apareceu... Isso é antigo. Agora veja, o cocô é um dos elementos das vísceras. Mas, viu o coração, o fígado, os intestinos. Entende? Então, por exemplo, aquele negócio do bode, como é que é a sopa de bode, como é que é aquela do Nordeste? A buchada, isso aí é fichinha. Outra coisa, aqui deve ter gente que gosta daquele nosso prato, como é que chama? Dobradinha. Levanta a mão quem gosta de dobradinha. Eu mesmo gosto. E o que há? Tudo é um processo de limpeza e de saber fazer higiene. Outra coisa, aí aqui no nosso restaurante atual, de vez em quando tem um prato lá de fígado. Quem é que come fígado aí? Vocês vão dizer que essas coisas são muito diferentes umas das outras? Não é tanto assim, não. O que falta é estudo de anatomia para a maioria. Agora, o povo não sabe o que é. Professor Valdo, agora... Pois fígado, iscas de fígado, de vez em quando tem. E é muito bem feito aí, nessa grife gourmet. Agora, eu vi que tem curso de mestrado, tem especialização nessa área. E tem legislação para você praticar a copromancia. Agora, a coisa mais séria do ponto de vista científico não é examinar o cocô de gente. É o cocô dos grandes bichos. Não! Bichos do passado, os dinossauros. Aquele cocô desse tamanho, você vai examinar para ver como é que é. Eu já estive examinando um cocô de dinossauro. Eu já estive examinando. Agora veja, você pode trazer o cocô que não tem cheiro, não tem nada, que o negócio já passou milênios. Agora, eu quero examinar isso. O que é que o cara comeu? Como é que está aqui? Vamos examinar a situação. Ainda agora, recente, essa turma descobriu o cocô de grandes tiranossauros, não sei o que é, que estavam querendo examinar o que é que tinha, o que é que eu tinha comido antes, como é que foi. Tudo está sendo visto através disso, desde o estômago até o colo. Então pega todo o trato gastrointestinal. Você está entendendo? Do bicho. Agora, não estou brincando.
Tem certo cocô, aí o cara chegou e falou, mas que pedra linda. Depois ele vai ver que o negócio era cocô. Agora aí a gente fala para ele, não desanime, sabe por quê? Pensa bem, se o cocô dele era esse, já pensou o coração dele, que coisa magnífica que não devia de ser. Que tamanho de coração que não tinha esse bicho, né? Agora isso existe. No Rio Grande do Sul se come aqui, aonde? Se come no churrasco os testículos Não, mas isso aí é coisa boa. Agora, ó, eu quero dizer para vocês que eu em New York, num grande restaurante, super granfino, com a turma de grande granfinismo, eu fui obrigado a comer formiga preta. De tudo quanto é jeito. E outra coisa, uma delícia. É pena que a gente não sabe fazer aquilo e nem sei onde é que tem aquela formiga. Eu não estou falando essas formigas grandona, vamos dizer, calipija que tem no Brasil. Você sabe o que é calipija? Calipija é a popozuda. Tem uma formiga que é popozuda, é calipija. Então eles comem, o nome dela é tanajura. Agora veja, não é tanajura que eu estou falando não. Tanajura é coisa de Minas, de Goiás, de São Paulo. Essas lá não. É formiga mesmo, enormes, pretas, e com tudo dela. Agora veja, o negócio era gostoso. Agora, no México é que vocês deviam de ir para comer percevejo, porque esse eu não topei, eu não sou besta. O povo lá come percevejo. Como é que você sai dessa? No México. Se vocês não admitem isso, examina certos documentários e tudo. Tem um do nosso amigo, que era um italiano, que escreveu Mondocane. Pega o Mondocane, que vocês vão ver os caras comendo percevejo, comendo tudo quanto é bicho que tinha, essa coisa toda. Agora, no México é que tem mais disso. Mondocane. Você lembra dele, né? Do Zepec, aquele cara? Márcio. É terrível esse filme, hein? Não, esse filme é preciso da pessoa ser madura e tranquila. Senão não dá para ver, porque ele aparece com tudo quanto é coisa alterada da vida humana e da vida animal. Agora, ó, é muito importante. Eu indiquei o Mondocane para um monte dessas não me toques. Você precisa de ver o que é, para ver como é que você é na hora que você está no banheiro. Era um jeito para acabar com o orgulho das pessoas, às vezes é demais. Então, um filme igual esse Mondocane vale a pena, mas a gente não pode aceitar para qualquer pessoa. Tem que escolher. Agora, que é uma das coisas mais curiosas que tem, que o cinema já levou, foi esse filme. Depois dele fizeram uma porção, mas nunca conseguiram superar esse aí do Zé Petec lá, o cara lá que fez. Ele é terrível. Mondocane, é italiano. Mondocane, Mondocane, quer dizer, mundo cão. Agora, o nome mesmo, o título é Mondocane, é esse que tem. Agora, ó, esse filme, às vezes, a gente acha esse documentário, vale a pena ver. Entende? Foi, internacional, Mondocane. Para não falar que é mundo cão, aquele negócio. Agora, gente, eu sempre tive dificuldade de manter meu trabalho. Fui demitido muitas vezes por problemas de comportamento. Isso foi o que me disseram quando eu estava trabalhando no Brasil. Hoje moro em Los Angeles e durante 8 meses eu estive me auto-pesquisando nos aspectos do meu comportamento, mas eu não estava trabalhando. Finalmente achei um emprego. E segunda-feira eu vou começar a trabalhar. Você tem alguma dica de como eu vou proceder? Pois está super difícil achar emprego por aqui. Eu tenho a tendência de não aceitar as rejeições da minha pessoa, mas estou trabalhando nesse aspecto também. Você tem alguma dica? Sim. A primeira coisa, você não é dona do mundo. Segundo, você não é dona do seu emprego, lá, da instituição que está empregando você. Terceiro, você não é dona, possivelmente, do serviço, porque você está entrando lá como funcionária. De modo que coloca o rabo entre as pernas, abaixa as suas orelhas, corta a crista e seja modesta, tranquila, cala a boca. Uma coisa muito boa é o laringo chácara. Uma coisa boa que às vezes o povo gosta de usar é esse esparadrapo aqui, ó. Às vezes ajuda. Mas você tem que lembrar, eu estou esparadrapada, não posso estar falando as coisas. Não diz nada.
Daqui um mês, você começa a falar. O primeiro mês é o voto de silêncio. Com isso eu garanto que você vai se adaptar ao emprego. Vocês não acham? Que ela deve ser dessas que tem o laringo chaca mais bravo do que tudo. Para explicar isso aí, ela encheu uma página aqui, para dizer aqui no e-mail dela de Los Angeles. Los Angeles, o negócio não é fácil. O que a conscienciologia, ou mais precisamente a consciência-terapia, pode acrescentar ao estudo do transtorno obsessivo-compulsivo, que é aqui o TOC? O senhor conheceu algum caso com origem paragenética? Todos os casos de TOC são paragenéticos, a maioria, praticamente tudo. Vamos falar franco. Sofri com esse transtorno sem saber o que era, da infância até a adolescência. Depois o sintoma foi desaparecer naturalmente, fato que até hoje não sei explicar. Gostaria que comentasse. O problema todo é o seguinte: você, na sua condição de homem, você tomou vergonha na cara, ficou com vergonha das bobagens que você fazia, começou a raciocinar melhor, o TOC desapareceu. Qualquer pessoa que tem o TOC, se começar a racionalizar as bobagens, as tolices, a infantilidade que a pessoa comete, ela fica com vergonha de si mesma e ela conserta o TOC. Esse é o caminho do conserto do TOC. Agora veja, a maioria tem o TOC por processo mesmo por incrível que pareça, de paragenética. É problema do passado, das coisas que vêm com a pessoa. Quase sempre ela já teve vida organizada, arrumada, e ela gosta de fazer aquilo do jeito que era. Ela chega aqui, não tem, então ela começa a implicar com aquilo que existe. O TOC geralmente começa por aí. Agora, outra coisa séria. Há muita coisa que eles colocam no universo do TOC que não tem nada a ver com o TOC. Então, isso também é preciso a pessoa estudar com calma e examinar bem. O próprio filme lá do Monk, tem muita coisa que não é do TOC, que eles colocam lá como sendo o universo do TOC para fazer a trama, o enredo, a história. Tem nada a ver com isso. TOC é uma coisa, existem muitas outras coisas que não são do TOC. Outra coisa, como fazer a catarse de forma sadia? A desassim, em alguns casos, leva a catarse. Por preocupação com aparências e julgamento dos outros, até mesmo os médicos adotam o mecanismo anticatarse. Sim. Comente, por favor, os médicos e terapeutas em geral deveriam estudar mais e melhor o processo da catarse sadia? Olha, quanto mais competente seja o médico em favor do processo da terapia, melhor para todo mundo, e inclusive para ele mesmo. Agora, que todo mundo nunca sabe tudo e que todo mundo tem que estudar tudo, e principalmente com relação à saúde, também é outro fato. Não existe médico que sabe tudo. Não existe médico que seja o super competente do cosmos. Todo mundo está em andamento, está em desenvolvimento, todo mundo está estudando, ninguém sabe tudo. Doutor sabe tudo, a faculdade ainda não formou, nenhuma faculdade, nenhuma universidade formou o doutor sabe tudo. Ele não existe isso. Agora, estudo, isso já é outra coisa. Não é o doutor sabe tudo. A gente tem que estudar. De modo que o problema da catarse é sério. Agora, se você estudar diz assim, ela desencadeia as catarses todas em tudo que você vai fazer, isso aí ajuda muito. Poderia falar da influência do sono regular e saudável na saúde mental? O que o senhor sugere para se ter uma boa saúde do sono, construir bons hábitos do sono? A primeira coisa é arranjar horário adequado e não sair. Pode chover canivete e a pessoa não sair daquele horário sério para ela dormir. Isso aí é muito importante. O que prejudica mais e que leva a pessoa à insônia é ela não ter horários seguros para dormir, para trabalhar, para ficar desperta na vigília física ordinária. Se ela começar a ter horários tudo rígido e certinho, principalmente para se alimentar, 3 refeições por dia, pelo menos, em horário certo, e ela ir dormir no horário certo, não interessa o filme que tem ou qualquer coisa. Hoje isso não é desculpa mais, porque uma pessoa ela pode gravar o filme para depois ver. Vocês sabem disso. Então falar que a pessoa ficou lá para ver filme, isso é conversa fiada, isso é tapiação, isso é autoassédio, é autocorrupção. Então isso não é desculpa mais para a pessoa ficar até tarde da noite, 1, 2 horas sem dormir. Então o ideal é o seguinte, marca lá, 9 horas da noite. Se tiver uma visita em casa, 15 para as 9, você fala, gente, olha, eu vou dizer para vocês me perdoam, mas está chegando o horário para dormir. Eu vou dormir. Eu, por exemplo, às vezes estou com meus horários muito rígidos.
Se tem pessoa lá em casa, eu falo assim, gente, ó, vou dar um tchau para vocês, que eu vou me recolher. Não quero nem saber. Porque daí 4, 5 horas, eu tenho que trabalhar mais 4, 5 horas. Não tem ninguém comigo naquela hora e ninguém para me ajudar. Eu estou sozinho. Agora veja, esse é o motivo também que eu não posso mostrar os meus horários para outra pessoa. Já não pode indicar isso, subscrever isso, ou dar uma receita para os outros nisso. Cada um tem que se adaptar naquele horário. Tem gente que precisa de mais carga horária de sono do que outras. Isso tudo a gente tem que respeitar. De modo que o problema de sono, a coisa mais séria, é regular o sono em horários rígidos. Agora você vai falar assim, mas veja, eu já fiz isso, coloquei tudo, mas eu não dormia. Sim, o primeiro mês vai ser assim. Então no primeiro mês você tem bastante paciência, toma água com açúcar para ficar bem tranquilo. Não veja nada que perturbe o seu sono antes de dormir. Fica bem tranquilo com a história, até você se encaixar num novo horário. Porque esse novo horário é uma reciclagem, isso aí demora mesmo. Geralmente uma pessoa, para perder uma hora de sono, ela demora de 1 a 2 anos, para aquilo não perturbar a vida dela. A pessoa que fala consigo mesmo, quando sozinha por algum tempo, tem saúde mental, olha, isso é relativo. Tem muita gente que acha, uma pessoa começou a falar sozinha, que ela está doida, nem sempre. Às vezes o processo de falar sozinho pode ajudar muito a intelectualidade da pessoa. Eu, por exemplo, às vezes falo sozinho. Faz mais de 60 anos. Vocês acham que eu sou doido? Agora, por que eu falo sozinho e quando? Eu vou explicar quando. Eu estou mexendo com uma coisa. Por exemplo, meus arquivos, eu já expliquei isso aqui um dia rapidinho. Mas, por exemplo, eu estou mexendo com 4.719 páginas, não é isso? Então eu estou olhando uma lá, e aí eu olho no índice. Então está lá, 1.274. Então eu estou fazendo uma opção de coisa, mas eu vi que é 1.274. Mas tem que fazer antes aquilo para chegar lá. Então o que eu falo? Eu falo 1.274, pronto, e trabalho. Daí alguns minutos, aquele 1.274 está no ar. Não dá para esquecer. Eu não fixei aquilo na minha memória e nem também vou perder o que é. Então, 1.274, eu vou direitinho para a palavra, igual eu chego lá. Então, falar alto ajuda muito. Outra coisa, falar alto ajuda numa pessoa que está lendo, por exemplo. Ela às vezes lê um trecho mais alto, ela vai fixar mais aquilo, ajuda a memória dela. De modo que é preciso ter cuidado com esse negócio de falar alto. Não é bem assim não. Uma pessoa, por exemplo, ela pode falar alto andando, resolvendo um problema. Nem sempre ela está doida não. Ela é muito consciente daquilo que ela faz. De modo que generalizar isso e dizer que está todo mundo doido porque fala alto, isso é relativo. Não é bem assim não. Vamos com calma. Agora, se a pessoa fala alto sem parar, por todo lado, a qualquer lugar, essa já teve internada. É que ela escapou do hospício. Isso é outra coisa. Em relação à 7ª linha da fatologia, a saúde mental do cuidador na instituição hospitalar, eu pergunto, quem cuida do cuidador? Como fazer a profilaxia sendo cuidador de doentes das mais variadas doenças mentais e físicas? Para isso é que existe médico, né? O médico é que cuida de cuidador. Qual é o problema? Existe também um monte de livro, a pessoa tem que ler. Todo cuidador deve ler muito antes de começar a funcionar, a trabalhar profissionalmente. Hoje existe uma série de obras muito boas sobre esse assunto. Eu mesmo já trouxe, já falei aqui, e já até indiquei também na bibliografia do verbete alguma coisa nesse sentido. Vale a pena. Aqui. Pessoa que dessoma e recupera logo a lucidez. Então, tem casos de pessoas que têm doenças e quando elas dessomam, elas logo recuperam a lucidez e outras não. Isso se deve à questão orgânica ou não, isso se deve ao caso pessoal, que precisa de ver o que é, né? Por exemplo, uma coisa é a pessoa recuperar a lucidez, mas ela sempre foi assim aqui na vida humana. Então, o nível de lucidez dela é acima da média. Essa recupera logo. Agora, outra, que sempre foi um pouco tanza, como o povo fala aqui no Paraná. Entende? Essa vai ter dificuldade. Você tem, é tanza mesmo, é isso? Você que é Paraná? É, hein? Tança.
Mas no caso da pessoa que quando ela estava aqui, ela tinha alguma doença, ou física, ou Sim. mental, né? Que você já contou o caso assim. Sim, mas pode ser físico ou mental, mas se ela tem uma potência muito grande, quer dizer, implementos, aqueles mega atributos conscienciais muito fortes, ela recupera logo. A doença é coisa secundária. Uma pessoa que fica 8 anos na cama com depressão, essa vai ter problema quando dessomar, se ela continuar desse jeito. Por isso que eu falo essas coisas todas. Com isso nós estamos evitando que ela vai ter problema depois. Você está entendendo? Agora, uma pessoa que está sempre lúcida, que está custando andar, mas a lucidez está aí firme, ela faz força para ficar viva, para ficar desperta, essa recupera logo. Então o problema é da índole da pessoa, a tendência dela. Qual é a vocação que a pessoa tem em matéria de lucidez? Mas se for, por exemplo, uma doença até mental, mas de origem orgânica, ela teria mais chance de recuperar mais rápido ou não necessariamente? Aí precisa de ver a doença e a pessoa, né? Tem que examinar como é que ela é. Você conta o caso, né? Uma outra coisa, você pega uma pessoa dessa, que a família toda é doida, a árvore genealógica é podre, você está querendo muito, né? Não, mas é que você a genealogia aí, ela às vezes vai influir muito. Se a consciência não é forte para ultrapassar, superar, isso é difícil. É que você conta o caso da pessoa que aqui ela tinha problemas. Aí quando ela dessomou, 19 dias mais ou menos depois, ela apareceu e estava bem lúcida. Mas essa já tinha, essa pessoa que você está falando, já tinha praticado o orgasmo, já fazia TENEPS, já tinha clarividência e um monte de coisa. Mas agora, por exemplo, projeção, ela não conseguia de jeito nenhum. E quando a gente tirou ela do corpo para ver as coisas, ela teve que voltar para o corpo. Ela não tinha capacidade. Por quê? O vírus acabava com a cabeça dela. Era orgânico. Agora, ela sabia que era daquele jeito. Agora, durante 9 anos, ela pensou, falou, ou quis fazer tentativa de suicídio. 9 anos. Mas aí, nesse caso daí, a saúde parapsíquica dela era melhor do que a saúde mental? Não, aí dependia da hora e o processo. A hora que começava a mexer na cabeça dela, ela perdia a noção. Mas aí era outra coisa, no fim da vida, ela começava a fazer assim, ó. É o doente mental. Não sabe o que faz. Isso é uma coisa terrível, a hora que começa o negócio desse jeito. Você não vê saída. Mas então ela recuperou a lucidez logo, foi por causa dessa experiência que ela tinha de parapsiquismo? Não, a lucidez veio perdendo, tudo indica, porque devido ao orgulho, ela nunca falou quando é que aquilo começou. Mas ela teve em campo de concentração. No campo de concentração, ele não sabe o que aconteceu. Se rachar a cabeça dela, qualquer coisa. Mas agora o vírus do Born, a gente ficou sabendo, que aquilo era da Floresta Negra. É perto do campo de concentração que ela esteve internada. Ela era menina, adolescente. Teenager. Agora, ninguém sabe o que foi feito lá. Uma coisa que eu sei é o seguinte, ela era virgem. Não teve nada de assédio até haver penetração nela. Eu estudei tudo isso. Agora, veja, o problema era o corpo. Agora, eu falava para ela, o dia que você dessomar, tudo isso vai acabar, por causa da sua lucidez. Agora, ó, o que adiantou isso tudo se o corpo está estragado? Não adiantou nada. Orgasmo, não adiantou nada, TENEPS, não adiantou nada, clarividência, não adiantou nada o processo de parapsiquismo com cosmoético, não adiantou nada a própria assistência que ela fez para driblar o problema da cabeça. Então, o problema físico nosso é superior a qualquer coisa da consciência. Se a máquina está estragada e não tem jeito de consertar, não adianta. Mas então a saúde física viria como, em primeiro lugar, em primeiro lugar, quando ela está perturbada, não tem saída. Outra coisa, é a saúde física que mata a gente. É um monte de gente que eu conheço que não queria morrer. Morreu porque o corpo não deu mais. Se fosse deixar por conta deles, eles queriam prosseguir aqui, nessa dimensão. Entender, essas pessoas que têm uma doença, que já estão desenganadas, e elas conseguem viver, isso é só a vontade da pessoa, tem um reforço externo, não, depende. Por exemplo, no caso dessa aí, tinha muito reforço por causa da assistência, ela sempre foi muito assistencial. Aquilo ajudou demais. Agora, 17 dias depois, foi mais ou menos entre 17 e 19 dias da situação, mas
ela chegou a primeira vez com 17, com a maior lucidez, e perguntou a pergunta que a gente seria mais inteligente do caso. Ela fez a pergunta correta. Então ela estava com a lucidez total. E a partir disso, ela recuperou as coisas todas dela. Mas agora está totalmente alterada quando nos últimos... Começou 9 anos. Os últimos 9 anos ela está perturbada. Agora, o último ano ela está totalmente perturbada. Mas no caso assim, professor Valdo, a pessoa tem lá um câncer, uma doença que os médicos falam, não tem jeito. E a pessoa, você já falou, né? Se através da vontade a pessoa pode viver. Mas eu queria saber, nesse caso assim, qual é o percentual que é só a vontade da pessoa e qual é o percentual que ela tem algum merecimento e entra algum amparo para ajudar? Tudo é o problema da ficha, né? Tem que examinar a pessoa, isso é difícil de falar. Tem que ver, é a ficha. Uma coisa é o corpo humano, outra coisa é o saldo da ficha. Entende? Por exemplo, se a pessoa está fazendo um bom trabalho e ela tem um saldo positivo, tudo dela é bom, o corpo humano às vezes pode estar todo alterado, aquilo vai ser sanado para ela prosseguir. No caso da nós falamos aí, não tinha jeito. A situação já estava precária, não tinha mais nada para fazer, não. Tudo já tinha sido pensado. E outra coisa, a situação era precária porque lá no fundo havia um orgulho, uma soberba, um elitismo muito forte. Então, por exemplo, eu desejava internar a pessoa. Ela falou assim, se você me internar, eu suicido lá, imediatamente. Nas primeiras horas que eu ficar sozinho, eu vou suicidar. Então não tinha jeito. E outra coisa, esse negócio era sério, porque a gente via que aquilo era real. Essa pessoa não brincava em serviço, ela era sincera, era franca, mostrava tudo naquilo que precisava, e de uma educação, de uma finesse total. Então o negócio não é fácil. Agora o corpo é que é o duro. Agora a gente tentava, né, segurar a situação, mas falou assim, não, o fim aí pode ser trágico, e foi o que aconteceu. Não está na mão da gente resolver isso. Então, se o corpo passar de um percentual de defeito, aí não dá mais para reverter, mesmo com todo... Não adianta. Por isso que eu falo, por exemplo, a maior besteira que tem é eles não fazerem aborto de uma pessoa, um menino lá, um feto que não tem cérebro. Isso é loucura. Tem que deixar. Se a consciência não se pronuncia corretamente, se ela não se manifesta através daquele veículo, então você vai dar um veículo quebrado para ela de propósito? Eu acho isso muito pior do que aborto. Entendi. Agora, a igreja, esse povo todo não sabe nada, né? São todos uns tapados, né, sobre essa realidade. A verdade é essa. Se tem experiência disso, sair do corpo, ir lá e ver o negócio direto, para ver como é que é. No caso dessas curas físicas com energia, paracirurgia, arco voltaico, a energia, ela atua e modifica o processo celular? Como é que é isso? Não, aí a maior parte das coisas é o seguinte, primeiro mexe com o processo da energia que está ali, equilibra a energia, tira aquilo que está alterado, é como se fosse, tira o veneno, a peçonha, você está entendendo? E deixa só aquilo que esteja equilibrado. Agora, lá pelas tantas, então, a hora que faz isso, as coisas começam a circular melhor. O sistema nervoso funciona melhor, a circulação começa a melhorar, a parte muscular melhora. Então, o cérebro da pessoa começa a melhorar, aquilo dá uma reação nos órgãos e sistema do corpo inteiro, que é o problema da acupuntura, com o negócio todo. Você está entendendo? Então, há um equilíbrio geral. Isso que eu falo, equilibrar os chakras. Vai equilibrando a situação toda de modo geral, como não tinha equilíbrio antes. Isso melhora demais tudo. E isso afeta o processo do equilíbrio da cabeça da pessoa. Mas esses casos assim, tipo do Arigó lá, não pegava e fazia cirurgia mesmo? Sim, mas ali era ectoplasmia, tudo. Ele fazia assim, ó, vinha aquelas gotas do espaço. Aqui, ó, espaço dentro de casa. O negócio caía. Que tudo é a materialização da história mesmo, é efeito físico. Com efeito físico, uma opção de coisa pode ser feita. Mas veja, tinha casos que não dava nada. E tinha casos que ele mesmo falava, não, isso aí não dá, já passou da hora, não tem mais jeito. Agora, há casos que não tem saída. E há outros casos que consertam na hora. Agora, esse efeito físico atua no soma, é no holochakra, no geralmente é no holossoma da história, que é que vem, o holossoma. Então, ali é que vem e faz aquilo que a gente chama crocheta.
Tá. Crochetar, o crochê. Vai crochetar o processo. Eles dão um jeito, a coisa melhora. Agora, ó, eu já vi gente com fratura exposta, que foi feita uma redução do tapa, né? Tudo na base, isso foi lá no Hawaii. No Havaí. E já vi outro cara com câncer, que o negócio diminuiu tudo debaixo do sol. Eu estava lá, com a mão, dando a mão para ele, lá com as coisas. Isso tudo existe. E esses casos que você fala do campo energético e a parada do envelhecimento? O campo energético é o seguinte: se há um campo energético, aquele processo de envelhecimento, que são aqueles redutores, tem vários nomes que eles dão para isso. Livres. Oxidantes é o outro nome que eles gostam de falar. Isso aí, com a energia, com o equilíbrio, não tem oxidante. Então o processo, tudo isso aí que eles falam na ortomolecular, instalando o campo, isso melhora. A Mal perguntou sobre as minhas mãos, o outro lá me falou sobre a minha testa. Em parte é por causa de campo. Isso aqui é campo, não é nada de Sakurai. É por causa do campo que se você pegar quantas horas eu vivo dentro de um campo de energia o tempo todo. No ECP2 eram algumas horas, né? 2, 3 dias. Mas minha vida é um ECP2 contínuo, você que sabe disso, sabe como é que é, esse monte de coisa. Isso aí em parte ajuda. Mas agora, eu acho também que com todos os percalços, vicissitudes, problema de acidente, doença, essa coisa toda genética minha, eu estou vivo também por causa disso. É por causa da energia, senão eu não estaria, não. Mas no seu caso, muita coisa que eu já superei. No seu caso, junto o macrosoma de regeneração com os campos, pois é, mas eles já me arranjaram o macrosoma porque sabia que eu ia enfrentar essas coisas todas. Outra coisa, raciocina só comigo. Existe uma consciência que vai ressomar. Aí, um outro pergunta, ele vai ter macrosoma? Eu falo assim, vamos ver a genética. Você entendeu ou não? Entendi. Então, às vezes, não é por causa da pessoa, é por causa da genética de quem vai aparecer. O que vai acontecer? A genética lá da árvore genealógica que ele está nascendo, ela se dá bem, se adapta, é conveniente para o trabalho que vai fazer? Vocês estão entendendo? Então, às vezes, o processo do macrosoma não diz respeito à consciência em si. Sim. Diz respeito a quem é que vai receber aquela consciência. Muda tudo. A gente tem que estudar isso tudo, são as nuances do processo da ressoma, não tem jeito. É a ressomatologia, como eu chamo. Agora, gente, ontem, durante uma aula na faculdade, o professor reuniu um grupo de trabalho e fez uma roda. Nesse momento, comecei a sentir uma coisa esquisita na cabeça que muito me incomodou e quis ir embora logo. Quando cheguei em casa, lavar o rosto, abaixando a cabeça, dava uma espécie de tontura. Ao deitar, não conseguia ficar em decúbito dorsal, dava uma repercussão como se fosse ter um apagão na memória. Comecei a me preocupar. Por volta das 4h30 da manhã de hoje, levantei para comer alguma coisa. Ao deitar, sonhei com o professor Valdo, deitado, e eu noutra cama ao lado, comentando tudo isso que estou relatando agora. Ao acordar, incrivelmente, não tinha mais nada. Há 10 anos fui médico em corporação. Após a Conscienciologia, não mais. Já fiz TENEP de 1998 a 2004. E parei por motivo do meu divórcio. O divórcio acabou com a TENEP da pessoa. Estou pensando em retornar. Gostaria de orientação. Se você está se sentindo bem, retorna. Agora, ó, o que você teve foi o seguinte, você teve uma semi-possessão. Você ficou semi-incorporada desde a reunião lá. Você deve ter limpado esse grupo de trabalho do seu professor. Urubu serve agora no próximo grupo de trabalho. E não seja besta. Faça desassimilação dos assediadores deles. Qualquer coisa, faz um negócio com ele. Fala assim, ó, pode falar, mas você fica com os seus assediadores que eu fico com os meus. Porque isso aí, ó, está na cara, do jeito que está explicando aqui, bem claro. Isso foi uma semi-possessão. Agora, ó, parece que a gente deu um jeitinho em você. São os amparadores aí. Deve ser aquele cara da Bárbara. Ele que ajudou. Estou ausente do voluntariado e do Instituto há alguns anos. Recentemente, li o seu livro sobre TENEP pela segunda vez. Estive viajando com minha esposa no dia 5 de março. Dormimos na casa da mãe dela. Na madrugada despertei com o pensamento, vamos fazer TENEPs? Em seguida senti algo percorrer o meu corpo e saí de mim em direção à minha esposa que estava em outra cama, uns 2 metros à direita.
Foi um acontecimento repentino e positivo. Nos dias seguintes, senti curiosidade em tentar fazer TENEP. Pergunto, pode existir uma sugestão e pensamento encorajando a iniciar a TENEP dessa forma? O praticante de TENEP deve ser necessariamente algum tipo de participação no Instituto? Olha, TENEP não tem nada que ver nem com a Conscienciologia, nem com o Instituto, nem com ninguém. Todas as técnicas que nós apresentamos é dentro de uma ciência. Ciência usa quem quer, do jeito que quer, do modo que queira. Só a única coisa que a gente fala é o seguinte, estude bastante para praticar qualquer TENEP, qualquer técnica nossa, principalmente a TENEP. Agora, o que é que se passa? Esse caso aí, você não explicou uma coisa. Você se sentiu bem com isso ou não? Se você se sentiu bem, tem amparador nisso que está te ajudando. Se tem amparador, é bom você estudar, fazer TENEP. Sim, já talvez esteja na hora. Mas primeira coisa, tem que saber se isso foi positivo ou não. Como é que foi a relação? Qual o saldo, produto? Outra coisa, na última consulta ao neurologista que levei a minha mãe, foi confirmado o diagnóstico de Alzheimer. Embora outros médicos não tenham tanta certeza de que seja essa doença. Normalmente os médicos perguntam se ela está tendo alucinações. Atualmente percebo que ela está vendo consciência. Fico muito assustada e mais confusa ainda. Imagino que não seja decorrência da doença e nem dos remédios. Como ela sempre foi exageradamente católica e jamais admitiu nada diferente disso. Fica mais difícil explicar alguma coisa. Alguma recomendação? Como agir? O que responder? Ela fará 85 anos em junho. Olha, a primeira coisa é o seguinte, seria bom você trabalhar com o arco voltaico e dar um jeito das suas energias para ajudá-la. Aí você vai ter uma noção do que é que se passa com ela. Energia sempre vai ajudar. Se você puder usar pelo menos seu estado vibracional para ajudá-la, sempre vai melhorar muito a situação. Outra coisa, a última aqui. O solilóquio falar durante o sono tem alguma base patológica de assédio? Olha, às vezes o solilóquio pode demonstrar um estado alterado da consciência devido ao estresse, devido ao cansaço, porque a pessoa está sob tensão. Outra hora é porque ela está defasada em matéria de sono, ela não está com descanso, não tem repouso. Isso tudo a gente tem que estudar aí com calma. Agora veja, nem sempre o solilóquio tem assédio. Pode ter cansaço. Outra coisa, pode ter autoassédio. Isso tudo tem que examinar nesse caso, que a gente não pode falar se é ou não. Teria que estudar mais. Eu passo a você que está no horário. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 14 votos online, 16 perguntas respondidas online, 27 perguntas presenciais, 102 assinaturas no livro de presença e 17 praticantes da técnica Vindexis. Hoje temos 8 recados: Rosemary, formação de autores; Eliana, acoplamentário; Álvares, intercampi; Amin, verbetes; Amin, imersão laboratorial; Tiago, asinvexis; Etsuko, cônscios; e César, discernimento. Os verbetes para amanhã são: atividade omnidimensional, categoria de comunicação, consciência política, cronoevoluciologia, dia da incompletude, eficácia explicativa, ilegalidade segregada, irresponsabilidade, personalidade formada, ponto transitório, pseudo-harmonia, quebra de regras. O nosso convite é para todas as pessoas que estão escrevendo livros de Conscienciologia ou que pretendem escrever um livro ainda nessa vida. Na sexta-feira da semana que vem, nós vamos dar início à nova turma do curso Formação de Autores. Sexta-feira vai ser entrada aberta para quem quiser ir conhecer o curso. Então, a primeira aula é Princípios da Obra Conscienciológica. A gente vai estar falando, então, sobre o que é um livro de Conscienciologia, quais as diferenças e tudo mais. E aí, as pessoas que estão ainda em dúvida se vão ou não vão fazer o curso, assistam a primeira aula, vocês vão conhecer como que é a estrutura do curso,
curso, como que a gente trabalha, e aí, se vocês tiverem interesse, vocês façam as inscrições, tá certo? As inscrições são aqui na recepção mesmo do CAEC. Obrigada. Pessoal, a respeito do acoplamentário, nós queremos informá-los que a próxima data vai ser 27, 28 e 29 de março. O tema a ser debatido será sobre ortopensanidade. Os EPICONs e facilitadores do debate serão a professora Marina Tomás e o professor Frederico Gani. Para todos aqueles que se interessarem, tanto os tertulianos como os teletertulianos, procurem a recepção do CAEC o mais brevemente possível, porque a tendência nessas 2 últimas semanas é que as inscrições sejam assim a todo vapor. E aí pode ser que tenham pessoas que fiquem sem sua vaga. Para os teletertulianos, entre em contato com o telefone 045 3525 2652, repetindo o tema, ortopensanidade. Quanto ao telefone, 045 3525 2652. Obrigado. Gente, o Intercamp convida os tertulianos e teletertulianos para participarem do Imersão Progessoterápica, que vai ocorrer lá em Natal, nos dias 27, 28 e 29 de março. É uma parceria entre o Intercamp e a OEC. E o curso, ele é um curso de imersão sem pré-requisito, totalizando aí 20 horas, né, de aula em ambiente otimizado para autoprogessoterapia. Então, o objetivo principal do curso é proporcionar aos participantes a homeostase holossomática necessária às reciclagens intraconscienciais, e os interessados em participar do curso, fazer inscrições ou então buscar informações, podem ligar para o telefone 84 DDD 3211 3126 ou enviar e-mails para agendamento@oic.org.br. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Novamente nós estamos precisando de ajuda para grampear os verbetes. Quem puder ajudar é só se dirigir ao holociclo, agora à tarde, depois da tertúlia, ou amanhã a partir das 8 horas. É só chegar lá e procurar a pessoa responsável pelo holociclo. Obrigado. Só um minuto que tivemos 4 verbetes com empate, vou ir lendo. São consciência política, cronovoluciologia, eficácia explicativa e irresponsabilidade. Eu vou lendo, por favor, as pessoas levantam a mão e vamos contando os votos. O primeiro é consciência política. Cronoevoluciologia. Eficácia explicativa. Irresponsabilidade. Primeiro? Ganhou consciência política? Tá. Boa tarde a todos. A partir de hoje, e com validade até o dia 10 de abril, a equipe de laboratórios do CAEC está oferecendo um pacote com 3 créditos laboratoriais para serem usados. A ideia aqui é ajudar os alunos que vão fazer a prova da imagística. Por isso, esses créditos laboratoriais devem ser usados até o dia 10 de abril. Mas estão convidados todas aquelas pessoas que queiram investir em diminuir a sua dispersão consciencial e querem investir na mental somática, na cosmovisão, na heurística, na imagística e principalmente na pensilidade retilínea. Vocês já podem comprar na recepção. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de divulgar a gincana da Asinvexis, que vai acontecer agora no dia 21 de março, sábado da semana que vem. Vai ocorrer pela manhã e pela tarde. O objetivo dessa atividade é promover a integração e a confraternização de toda a CCCI. E nesse dia a gente vai ter atividades somáticas, energossomáticas, psicossomáticas e mentais somáticas. São atividades para todas as idades, então as atividades somáticas não vão inviabilizar a participação de ninguém. E todos estão convidados, os voluntários das ICs, as ECs, os tertulianos, os teletertulianos.
As inscrições são, o preço da inscrição é R$ 5,00 e pode ser feito aqui na recepção do CAEC. Tá, quem não tiver aí informação de autores, então, quem estiver escrevendo o livro, vai estar livre, porque não vai ter nenhuma outra atividade, pode participar da gincana com a gente. Obrigado. Estamos aqui para divulgar um curso da Conscius, Reciclante e Cobaia do Conscienciograma. Vai ser nos dias 3 a 5 de abril, com os professores Luimar e João Aurélio. Convidado especialista vai ser a professora Janete Muscoff. Então, nesse curso vão ser avaliados a autorreflexibilidade pessoal, a interassistencialidade de receber e dar e receber o feedback, e vai ser apresentado o programa de ressexo, o ressexograma. Quem estiver interessado, ir ao CAEC e fazer a sua inscrição. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. A sessão Pipoca, ela está entrando em uma nova etapa, um novo patamar. Nós estamos só com filmes selecionados agora, indicados em tertúlia, e bem selecionados mesmo. Amanhã nós vamos ter às 8 horas da noite a biografia de Confúcio e de Nostradamus. São 2 documentários produzidos para o The Biography Channel, e são documentários bem interessantes, atuais, com aproximadamente 45 minutos cada. Todos estão convidados amanhã a partir das 8 horas da noite no Discernimento. Obrigado. Olá, boa tarde. Teremos conferência online da Apex hoje às 15h30 com o tema Conflituosidade Consciencial. Entre os assuntos abordados, teremos endoconflito, exoconflito e competências conscienciais. Basta entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org, entrou no site, clicou no banner, instalou o programa, assistiu à conferência. É gratuito, tá? Um grande abraço a todos.